Essa aula, ela vai ser dedicada a gente trabalhar exclusivamente o conceito de concentração. Não só o conceito, porque o conceito em si ele é bem simples, mas a maneira as maneiras pelas quais a gente expressa a concentração de uma solução. É um assunto, gente, que de teoria tem pouca coisa e tem mais exercícios. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu coloquei no material de vocês, não sei se vocês chegaram a ver, alguns estudos de caso, que estava escrito assim, estudos de caso que serão resolvidos na aula gravada. A gente vai trabalhar a aula em duas partes hoje. Eu vou dar uma teoria, vamos falar um pouquinho das unidades de concentração, transformar de uma coisa para outra. E aí, na segunda parte, a gente faz os estudos de caso. Tá? Lembrando que, além dos estudos de caso, eu tenho todos os exercícios de sala para fazer. E dentro dos exercícios de sala, tem um momento em que eu vou falar sobre coloide. Então, tem coisa pra caramba ainda para esgotar a parte 1, que a gente chamou de parte 1, tá? Então, estou mais situando vocês, por quê? Porque essa parte 1 ela vai ficar disponível para vocês em 3 partes, na verdade. São 3 aulas. Né? A primeira, que foi a aula onde a gente falou sobre solução, solubilidade, coeficiente, curva, né? Essa aula será a aula para concentração e a terceira vai ser a aula de exercício propriamente dita, tá bom? Bom, então é o seguinte, começando. Aqui é o resumo do que a gente começou a fazer. A nossa jornada pelo estudo das soluções, ela começou no primeiro encontro, onde a gente trabalhou basicamente isso aqui, ó. Falamos um pouquinho de dispersão, né? Definição de coloide, solução e suspensão. Depois a gente entrou com o conceito de solubilidade. O conceito de solubilidade ele está atrelado àquela ideia de saturação. Soluções saturadas têm uma quantidade máxima de soluto, né? Aí falamos um pouquinho das curvas de solubilidade e falamos e aí faltou falar de concentração, que é o que a gente vai fazer nesse encontro, tá bom? A gente ainda tem coisa pra caramba para estudar, ó. Isso aqui, ó. Né? Então, assim, a gente vai fazer o nosso recesso agora no meio do ano, né? Inclusive, a semana que vem, recesso, né? Na semana que vem tem aula ainda, e aí a partir da outra semana a gente está de folga, tá? Eu segurei, a gente segurou de mandar o próximo simulado para vocês, porque a gente quer esperar fechar o semestre. Então, na semana que vem, virá o quinto simulado, já com as matérias que vocês estão vendo, soluções, termologia, que mais que a gente está fazendo? Eletrodinâmica, eletrostática, lei de Newton. Então, agora o simulado ele começa a ficar com cara de prova mesmo, né? Porque vai começando a ser cobrado, já vai cair reação inorgânica, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Let's go. Bom, vamos começar falando de concentração. É importante lembrar que o conceito de concentração ele só tem sentido quando você considera soluções diluídas. Diluídas. Tá? Uma solução diluída, gente, é uma solução onde a quantidade de soluto que está dissolvida é muito, muito, muito abaixo do limite. Vamos dizer assim, é uma solução muito insaturada. Né? Porque quando a gente fala em uma solução insaturada, vamos colocar aqui a palavrinha. Espera aí, a Lu está tentando entrar aqui. Insaturadas. Quando a gente fala em solução insaturada, a gente está falando de uma solução onde não tem, com certeza não tem corpo de fundo. Então, por exemplo, né, às vezes a gente tem o costume de usar algumas expressões que podem gerar uma certa dificuldade. Por exemplo, a gente fala assim, uma solução de ácido concentrado. Essa solução de ácido concentrada que a gente se refere, ela está numa concentração bem baixa para o limite de solubilidade. Entende? A gente está trabalhando com soluções onde a quantidade é bem pequena, tá? Que são as diluídas.
Bom, dentro dessa premissa, a gente surge com o conceito de concentração. A ideia de concentração... Espera aí. Espera só um pouquinho. Ah, agora entrou já. Oi, Lu. Oi, Aline. Tudo bem? Buenas noches. Sejam bem-vindas. Welcome. Ó, voltando então. De maneira bem geral, concentração é uma relação entre uma quantidade de soluto dissolvido dentro da solução. Tá? Só tem uma concentração que é diferente, que é a molalidade, que eu deixei até separadinha aqui, ó. Eu vou só comentar ela, não coloquei ela nem como item, tá? Porque depois vocês vão entender por que eu estou falando. Mas entenda sempre que a concentração é uma relação entre soluto e o total. Né? Quando a gente fala a palavra solução, a gente, de maneira indireta ou automática, vamos dizer assim, a gente está falando de uma quantidade de soluto mais uma quantidade de solvente. Tá? Outra consideração importante, porque a gente está fazendo um recorte, né, dentro daquilo que nos interessa. Boa noite, agora que eu vi aqui. Boa noite. As nossas soluções quase sempre são soluções aquosas. Quase sempre. Né? E os nossos solutos são geralmente solutos não voláteis. Tá bom? O que a gente entende por não voláteis? Substâncias que não evaporam com facilidade. Então, a gente pode citar aqui, que são coisas que aparecem com muita frequência, né? Vocês já imaginam, né? O que vai aparecer com muita frequência aqui, né? Ó, vai aparecer ácido. Peraí. Vai aparecer ácido. Você vai ter ácidos dissolvidos, vão ter ácidos dissolvidos ali. Bases. Sais. Você vai ter sacarose, né? Às vezes vem solução de sacarose. Tá? Compostos não voláteis, onde o soluto não evapora. Tranquilo? Beleza. Peraí, ué, ela não conseguiu entrar? Por que não conseguiu? Por que não conseguiu? Não tô achando ela aqui. Peraí, gente. Não. Ah, tá tentando entrar de novo aqui. Eu tava tentando colocar... A Gabi tava tentando entrar na sala. Aí, agora entrou. Oi, Gabi! Tudo bem? Deve estar me ouvindo aí. Se estiver me ouvindo, dá só um ok. Porque você estava tentando entrar, aí saiu e voltou. Então, olha só. Voltando. Beleza? Bom, o que vai diferenciar uma concentração da outra, Dan? É aí que a coisa pega um pouquinho. As concentrações, elas vão se diferenciar apenas da maneira como você vai usar ou vai expressar o soluto. Então, por exemplo, o soluto, ele pode ser expresso em massa, ele pode ser expresso em mol, né? Que são as duas relações mais comuns. E a solução também. A solução ela pode ser expressa em massa. Notem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Como o nosso soluto é geralmente uma substância que está dissolvida, é mais conveniente a gente expressar ela ou em gramas ou em mols. Certo?
A nossa solução, normalmente, ela é aquosa. Sendo aquosa, eu posso expressá-la em mol também, se eu quiser, a quantidade de soluto e solvente em mol juntas, e posso colocar também volume, tá? Volume. Então, quer dizer, você imagina as combinações que você pode ter aqui de unidade, tá? Aqui a gente elencou as 5 concentrações que a gente conhece para que trabalha mais, né? Tá? Tem mais? Tem. Tem normalidade, tem umas outras lá. Tá? Concentração comum, molaridade, que é a concentração em mol por litro, que para mim, que assim, essa daqui é a mais importante, né? A gente usa a concentração em mol por litro na parte de pH, na parte de calcular constante de equilíbrio, nos exercícios de titulação. Vocês vão entender porque na aula de titulação, vocês vão entender por que essa concentração ela é importantíssima. Vocês vão falar, puta, realmente, essa daqui é bem importante. Porcentagens, né? A questão das porcentagens às vezes dá uma enrolada na galera, porque existem maneiras diferentes de você expressar a porcentagem. A gente vai comentar um pouco sobre isso. A gente tem fração molar, que é usada bastante na parte de gases. A gente já trabalhamos gases, né? Então, na parte de gases, quando a gente estudou mistura gasosa, eu falei, ó, galera, ó, fração molar é importante aqui. E a concentração em ppm, que de vez em quando aparece, né? A concentração em ppm, gente, ela é bem útil quando você precisa expressar coisas onde a concentração é muito pequena. Muito pequena. Quando eu falo muito pequena, o que eu tô. Só para você tentar entender em termos práticos, sabe o que significa 1 ppm? De maneira muito simplista, é uma coisa. Imagina 1 grama de uma substância que está dissolvida em 1 tonelada de água. Isso é 1 ppm. É 1 grama para cada tonelada de solução. Então, geralmente, quando que se usa ppm? Quando você vai falar de concentração de substâncias na atmosfera. Né? Substâncias, por exemplo, que são muito tóxicas, metal pesado. Vocês sabem que tipo, existem várias partículas que a gente inala da atmosfera, que são partículas de hidrocarboneto, que vem na queima do petróleo, partícula de carvão, né? Carvão particulado, partícula de metal pesado. Então, essas substâncias, quando elas estão numa concentração do tipo 50, 60 ppm, ou seja, 60 gramas para 1 tonelada de ar, já está um limite muito alto. Então você usa uma concentração dessa magnitude. O que a gente vai perceber também é que para cada universo eu vou usar uma concentração. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com solução aquosa, geralmente é mol por litro. Quando você trabalha com medicamento, coisa de farmácia, você vai encontrar grama por litro, né? A concentração mais acessível à galera, a população em geral. Então, tipo, se você procurar lá, por exemplo, a concentração de um produto de limpeza, não vai estar em mol por litro. Ninguém vai entender mol por litro. Então, os caras põem grama por litro, tá? Então, as unidades elas estão em contextos diferentes, beleza? Aí, então, o que a gente vai fazer é apresentar um pouquinho. Uma outra coisa que eu queria comentar nessa aula de apresentação, né, das unidades é o seguinte. Tem uma galera que gosta de trabalhar com aquela coisa das fórmulas, né? Então, tipo, se você pegar qualquer resumo de concentração na internet, você vai ver uma apresentação de fórmulas. É muito importante que a gente tente sair dessa apresentação de fórmulas, por quê? Para que você transforme o exercício de concentração num exercício de matemática. Né? A gente vai perceber que por trás do exercício, às vezes, não tem muita química. Você tem sim uma relação de proporção. Então, por exemplo, quando a gente fala que a concentração é uma quantidade de soluto dividido por uma quantidade de solução, a gente pode enxergar essa quantidade de uma maneira diferente. Eu posso escrever, ó, que na solução você tem uma quantidade
de soluto que se relaciona com uma certa quantidade de solução. Tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, é uma linha de regra de 3. Tá? Essa linha da regra de 3, ela é dada pelos dados da concentração. E aí você vai ter uma outra linha de regra de 3, geralmente aqui, ó. A outra linha de regra de 3, ela vai ser dada pelo comando da questão. Né? É a famosa ideia de que a química é uma grande regra de 3, né? Geralmente o pessoal que fala isso, né, tipo, para meio que tirar um sarro da química, a galera está se referindo às aulas de cálculo estequiométrico, às aulas de concentração, porque é tudo proporcional. Conforme eu vou mostrando os exemplos para vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, com essa questão da proporção, tá? É tentar enxergar o problema como um monte de regrinha de 3. Por quê? Porque aí você se livra da fórmula, tá? Beleza. Bom, vamos então começar a rodar essas concentrações, tá? A ideia é que a gente fale um pouquinho de cada uma, apresente alguns valores, e depois que a gente apresentar as 5, a gente passa para os estudos de caso, tá? Lá da aula. Vou trocar aqui o slide, tá, moçada? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou na ordem da nossa lista. Então é concentração, molaridade, porcentagem, fração e ppm, tá? Então vamos lá. 1. A concentração em gramas por litro. É a tal da concentração comum. Bom, se a concentração é dada em gramas por litro, a gente já mata a fórmula de cara assim, olha. Para quem gosta de fórmula, né? Geralmente a concentração comum, ela é representada pela letra C, tá bom? E vai ser dada por massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Acabou, é isso. A apresentação da fórmula é essa. Agora, a gente pode usar uma abordagem um pouquinho mais teórica. O que significa a concentração? Olha, significa que eu tenho uma certa massa de soluto que está dissolvida no volume. Tá? Então eu posso escrever, por exemplo, assim. Imagina que você tem uma solução de NaCl aquoso. E aí eu digo assim, olha, a solução NaCl aquosa, ela é 10 gramas por litro. Tá? Aqui, gente, eu estou escrevendo desse jeito diferente para chamar a atenção de vocês que isso pode ser escrito de maneiras diferentes. Tá? Eu posso escrever grama por litro e posso escrever grama vezes litro a menos 1. Tá? O que eu estou te propondo? Que quando você leia isso no problema, você enxergue o seguinte. A cada 1 litro de solução, eu tenho dissolvidos 10 gramas de NaCl. Tá? Então, quando alguém chega e fala assim, né, que é uma expressão super comum em laboratório, fala assim, olha, faz um favor para mim, prepara uma solução de NaCl 10 gramas por litro. Aí a pessoa vira e fala assim, tenta imaginar o diálogo, tá? Eu chego para você e falo, olha, prepara para mim uma solução 10 gramas por litro de NaCl. Tudo bem? Aí você vai virar para mim e vai voltar com a seguinte pergunta. Quanto você quer que eu prepare?
Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Preparo 20 litros da solução. Se eu vou preparar 20 litros, então eu vou ter que ir lá na balança e vou ter que pesar uma quantidade proporcional a 20 litros. Proporcional como, Dan? 10 gramas por litro, percebe? Virou um problema de proporção. Então, a questão é, se eu tenho que ter 10 gramas de soluto a cada 1 litro de solução, significa que um certo volume terá que ser preparado, aliás, um certo volume não. Uma certa massa terá que ser pesada para um preparo de 20 litros. Tá aqui. Entende? Esse é o tipo de raciocínio mais importante que você tem que ter com concentração. A concentração ela te orienta para preparar qualquer volume de solução. Você quer preparar 20 litros? Você sabe quanto vai ter que usar de sal. Você sabe, você quer preparar, tipo, 5 litros? Não importa, tá? Beleza? Aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante, tá? Ai, peraí. Importante. Atenção com o conceito de densidade. Tem uma questão aqui meio chata. Sabe por quê, gente? Vamos pensar em termos de fórmula, né? Vamos voltar para a questão da fórmula um pouquinho. Concentração é massa sobre volume, não é? Massa sobre volume. Só que densidade também é. Densidade também é. Só que tem um detalhe nessa história toda. Ó. A densidade de uma solução ela é a massa da solução inteira dividida pelo volume dela toda. Percebe? Então, cuidado com fórmula, né? Ah, densidade é massa por volume. Ok, tá bom, ok. Mas massa do volume do negócio inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha xícara chá. Tudo bem? O chá tem o soluto e tem o solvente. Para eu calcular a densidade do meu chá, eu tenho que pegar toda a massa dele e dividir pelo volume. Concorda? Aí eu tenho a densidade. Eu pego a massa de tudo e divido pelo volume total. Agora, se eu pegar a quantidade de chá, só a quantidade do chá, do princípio ativo lá do chá, e dividir pelo volume onde ele está, aí eu tenho a densidade, a concentração, né? Beleza? Então, a gente pode pensar que a concentração é o disperso dividido pelo volume dele. A densidade não, é a massa de tudo dividido pelo volume de tudo, tá bom? Uma coisa muito importante em cima desse conceito, tá? Em geral, vírgula, para soluções diluídas, para soluções aquosas, muito diluídas, tem alguns problemas em que isso vai acontecer, tá? Por isso que eu estou colocando aqui. Em geral, para soluções aquosas muito diluídas, vírgula, considera-se
consideramos, fica melhor, consideramos que, 2 pontos, a densidade da solução é aproximadamente igual à densidade da água. Tem alguns exercícios, gente, em que para você conseguir fazer conta, você vai ter que perceber que a solução é bem diluída. Né? Você quer ver um exemplo do que eu estou falando? O que é uma solução bem diluída? Aquele soro fisiológico que a gente compra na farmácia. Aquilo é um exemplo de solução bem diluída. Você tem ali 0,9% em massa de cloreto de sódio, soluto lá. Tá? Então, é uma solução tão diluída que você pode dizer que a densidade dela é próxima da água. Muitas vezes esse cálculo é importante, tá? A gente vai perceber isso durante os exercícios. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar de concentração comum, né? Eu acho que é isso, né? Concentração comum é tranquilo. Tá? Aí, só mais uma coisa, perdão. Desculpa. Vou lembrando e vou antes que passe o slide. Dependendo do contexto, você não vai ver a concentração em gramas por litro. Você vai ver, por exemplo, em miligramas por litro. Né? Por exemplo, algumas substâncias que estão no nosso sangue, como, por exemplo, hormônios, eles estão, gente, numa ordem de microgramas por litro. Então, ficar atento muito ao exercício para a unidade da concentração. Então, às vezes, o cara tem muito exercício de medicamento, substâncias que estão no sangue, álcool, o cara ingere álcool, aí o álcool fica tanto tempo no sangue, aí a concentração já não é mais em grama, ela pode ser em miligrama, tá bom? É importante que vocês tenham nesse assunto uma certa flexibilidade na hora de olhar a questão, por isso que eu falo, não fica bitolando na fórmula, fica mais de olho na unidade. A unidade vai te dar uma regra de 3, tá bom? É isso. Então, vou trocar agora, vou passar para o próximo slide, para a gente falar da concentração em mol por litro. E aí a gente vai fazer uma ponte com a concentração em gramas por litro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Molaridade. 2. A molaridade, também conhecida como concentração em mol por litro, ó. Mol por litro, tá? Essa concentração ela é a mais utilizada na química. Por quê? Porque vamos lembrar que mol é o quê, gente? É uma unidade, tudo bem. Mol eu sei que é uma unidade, mas é unidade do quê? No caso da química especificamente, que a gente usa mol para química, né? A gente não usa mol para outra coisa. Ele mede quantidade do quê? De matéria, de molécula. Por exemplo, quando você tem um sal na água, pensa no exemplo. Põe um sal na água. O sal dissocia. Ele se quebra em um monte de pedacinhos. Tem tanto pedacinho ali que a melhor maneira de você medir é falando quantos mols de pedacinhos tem. Então você não vai falar quantos gramas de íons. Para a química é mais interessante o mol, porque ele te dá uma ideia de quantidade de partículas. Então, por isso ela é bastante usada, a concentração em mol por litro. Tá? Geralmente, o pessoal costuma representar a concentração assim, né? Um símbolo dela, né? Que a gente gosta de símbolo, ó. Um emão de macaquinho, assim, ó. Tá? Bom, concentração em mol por litro. Para quem gosta de fórmula, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Tá bom? Vamos pegar uma situação hipotética para a gente poder analisar. Por exemplo, vamos considerar
vamos considerar o suco gástrico, que é uma solução de ácido clorídrico. Tá? Vamos simplificar. O suco gástrico é uma solução de ácido clorídrico. E reza a lenda que o pH do suco gástrico é 2. Tá? Para você produzir um ácido, um ambiente ácido com pH 2, você pode preparar uma solução. Então vamos escrever aqui, ó, uma solução de HCl aquosa numa concentração de 0,01 mol por litro. Isso aqui é o equivalente ao suco gástrico, tá, gente? Se você preparar no laboratório uma solução com essa concentração, com 2 casas depois da vírgula, você está no pH 2. Tá? pH é uma escala de casa depois da vírgula. Vamos simplificar bem, tá? Pra gente depois a gente vai entrar no pH, mas pH é casa depois da vírgula. Então, por exemplo, quando você fala que um ácido, uma solução de ácido, tem pH 2, é que a concentração dela está na ordem de 0,0 tananã. pH 3 é 0,00 tananã. Vai pensando assim, tá? Que é mais fácil. Então, por isso que a gente fala que quanto maior o pH, mais diluído é o ácido. Tá? Isso vai ficar muito claro. Eu não estou explicando isso, eu estou passando uma informação para você. Tá? Quanto maior o pH, mais diluído é o ácido. Então, um pH 3 significa que eu tenho um ácido mais diluído do que pH 2, tá? Nunca use o termo muito ácido, pouco ácido. Às vezes a gente até usa, né? Mas numa prova evita usar, tá? Porque o pH tem a ver com a concentração de acidez do H+. Tá? Muito bem. O que significa isso em termos práticos? Você pode pensar assim, ó. A cada 1 litro de solução aquosa, certo? Eu tenho 10 a menos 2 mol de moléculas de HCl. Certo? Tá aí, pronto. Acabou. Tá? Esse número aqui, ó, é especificamente o pH, né, ó. Tá? Expresso para cada litro, né? Para cada litro. Beleza? Tudo bem? Bom, daqui, tem algumas coisas muito importantes para a gente poder discutir. A molaridade ela vai tomar um tempo maior da gente. A primeira coisa é, eu posso relacionar molaridade com concentração comum. Então, ó, podemos relacionar molaridade e concentração comum. Eu gosto de propor esse tipo de coisa porque isso é uma coisa que a gente acaba exercitando a nossa matemática, tá? Isso aqui vai acabar ajudando você a resolver os exercícios com mais destreza. Então, como é que a gente pode relacionar? Vamos olhar para as fórmulas, né? A molaridade, ela é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Certo? Tá. Só que eu sei o seguinte. Nós sabemos, então, porém, a gente sabe que o número de mols do soluto pode ser relacionado com a massa. Como é que eu posso relacionar o número de mols do soluto com a massa? Número de mols não é massa sobre massa molar?
Geralmente, quando a gente vai transformar massa para mol, a gente faz regra de 3, né? Mas tem uma galera que usa a formulinha. Então, eu posso usar, ó. Número de mols é massa sobre massa molar, certo? O que eu vou fazer, então? Onde está escrito número de mols do soluto, eu vou colocar massa sobre massa molar. Então, esta expressão ela vai ficar assim, ó. Desce aqui. Concentração em mol por litro é igual a... Aqui em cima, teria número de mols do soluto. Eu vou escrever massa sobre massa molar. Tá? Eu tenho que escrever soluto, gente, por quê? Porque senão você se perde. Soluto, solução. Por exemplo, tem uma galera que vai estudar isso na apostila, e nas apostilas, muitas vezes os caras fazem assim, cara. Eles chamam o soluto de 1 e a solução de 2. Então, chega uma hora que você começa 1, 2, 1, 2, 1, 2, você fala, meu, o que está acontecendo? Eu prefiro usar soluto e solução, tá? E vou dividir isso pelo volume. Vamos ver da solução para ficar igual, né? Vou ficar zoado. Ô, gente, eu não sei se vocês conseguem enxergar que dá para melhorar isso aqui. Eu posso escrever assim, ó, que a concentração é massa do soluto dividido pela massa molar dele vezes 1 sobre o volume da solução. Ele estava lá em cima, ele tava, desculpa, perdão. Ele estava aqui embaixo, ó. Eu multipliquei invertendo ele. Ele estava dividindo, eu passei ele para cima multiplicando, invertido. Tá? A matemática permite que você faça isso. Por que eu fiz isso? Porque apareceu aqui, ó, concentração comum, ó. Concentração comum. Então eu posso escrever que a molaridade é igual à concentração comum sobre a massa molar do soluto. Tá? Se você perguntar para mim, Dan, vale a pena gravar essa fórmula? Eu vou dizer para você que não. Desde que tem um preço. Você sabe deduzir ela? Então você não precisa guardar. Isso pode parecer meio óbvio que eu estou falando, né? Mas por que eu estou chamando a tua atenção? Porque isso é um tipo de exercício. Isso é um tipo de exercício. O que a gente está fazendo aqui é pegando uma concentração em mol por litro e conseguindo converter em gramas por litro. Eu consigo fazer isso facilmente. E agora eu posso provar para vocês que eu não preciso dessa fórmula para fazer isso. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu peço que vocês tirem print. A gente vai continuar falando de molaridade, tá? É só na sequência aqui. Pode tirar print, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa concentração aqui, ó, em gramas por litro. Tá? Se você consegue fazer uma, você consegue fazer a outra também. Então, deixa eu passar aqui, peraí. Ó. Exemplo. Aí só um detalhe, tá? Né? Se eu tivesse no... Se a gente tivesse no presencial, eu já tinha pagado umas 2, 3 lousas, né? Mas essa é uma aula bem assim, tá? Então, ó. Exemplo. Eu tenho uma concentração de HCl aquoso 0,01. Agora presta atenção no que eu vou fazer, porque isso aqui vai acontecer várias vezes. Eu posso escrever 0,01 mol por litro, tá? Ou eu posso escrever assim, ó. Talvez alguns de vocês vão lembrar.
tá? Toma cuidado, porque esse M maiúsculo é mol por litro, não é só mol. Tem muito aluno que olha para isso e associa o M só a palavra mol. Não, é mol por litro. Tá? Qual que é a nossa proposta? Eu quero transformar essa concentração em gramas por litro. Transformar a concentração em gramas por litro. Olha lá ele. Olha ele aí. Welcome to the jungle. É molar, exatamente. Isso. A gente fala molar. Você fala 0,01 molar. Lembra do dente? É exatamente isso. Tá. Olha só, gente, como eu não preciso daquela fórmula. O que a gente entende com 0,01 molar? Então, a gente sabe que a cada 1 litro de solução, você tem 0,01 mol de soluto. Certo? 0,01 mol de soluto. Tá bom. Se você quer a concentração em gramas por litro, a tua pergunta é a seguinte, vê se você concorda. Quantos gramas de soluto você tem em 1 litro? Percebe que isso não é uma regra de 3, né? Isso não é uma regra de 3. O que nós estamos fazendo é querendo trocar de unidade. Eu só estou propondo em pegar o soluto de mol e passar para grama. Então basta que eu faça essa conta, né? Por isso eu preciso da massa molar. Por isso eu preciso da massa molar. Se vocês viram no slide anterior, vocês devem ter reparado que para eu chegar naquela relação de que a concentração era para transformar, eu precisava da massa molar. Então, a massa molar do HCl é igual a 36,5 gramas por mol. Então, daqui eu abro a seguinte conta. Se 1 mol de ácido tem massa 36,5, quanto vai ser 0,01 mol? Essa massa aqui, gente, ó, é a massa que estará dissolvida em 1 litro. Em 1 litro. Então, ao achar essa massa, você já está achando a concentração propriamente do ácido, né? Entenderam? Então, você tem isso aqui, ó. A massa é igual a 36,5 vezes 0,01 dá 0,365 gramas. Tá? Portanto, a concentração de HCl, né? Agora expressa em gramas por litro, ela vale 0,365 G por mol. G por mol não, G por litro, desculpa. G por litro. Percebe que é uma solução bem diluidinha? Bem diluidinha. Tá? E é uma solução considerada bem ácida, né? Porque está com pH 2, né? Tá bom? Tranquilo? Podemos continuar? Ainda na molaridade. Vocês viram que tem coisa pra caramba de molaridade, né? Tem coisa pra caramba pra gente comentar. Eu queria comentar uma outra coisa. Então eu peço pra vocês tirarem print, porque eu vou apagar esse slide aqui. Eu vou limpar a tela para começar outra.
Uma outra coisa que eu queria comentar em relação à molaridade, gente, é a questão da dissociação. Então, ó, cálculo da molaridade em soluções eletrolíticas. Isso aqui vai se tornar, se a gente não tomar cuidado aqui, isso aqui se torna uma dor de cabeça no futuro, na parte de propriedade coligativa, na parte de constante de equilíbrio, tá? Porque o que acontece, gente? O que é um eletrólito? Um eletrólito é uma substância que na água dissocia ou ioniza. Então, fazendo porque a ideia não é ficar falando sobre isso de novo, porque a gente já teve aula disso, né? Mas vamos fazer um desenho bem tosquinho para a gente entender a ideia. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um eletrólito, tá? Beleza. Esse eletrólito, ele pode ser uma substância iônica ou um ácido, por exemplo, né? Que seria uma substância daí covalente. Quando eu coloco o eletrólito em água, na pior das hipóteses, ele vai dar origem a um cátion e vai dar origem a um ânion. E isso se o eletrólito for do tipo NaCl. Porque o eletrólito pode dar origem a, por exemplo, se for CaCl2, aí vai dar origem a um cálcio e dois cloros. Então, quer dizer, a quantidade de íons ela é, na pior das hipóteses, 2. O que significa isso? O eletrólito, ele é o que foi adicionado ao solvente. Tudo bem? Os íons são as partículas de soluto. Soluto. O que eu quero que você perceba? Que se eu jogar, por exemplo, 1 mol dentro da solução, a concentração não vai ser 1 mol por litro. Ela pode ser 2 mol por litro, 3. Depende de quantas partículas dissociam. Depende de quantas partículas dissociam. Tá? Não sei se vocês lembram de um assunto, é um assunto meio de rodapé de caderno, talvez não lembre. Quando a gente está na aula de propriedade coligativa, o professor ele fala de um tal de fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff é o número de íons que o eletrólito se transforma. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês imaginem? Imagina que você tenha uma solução de NaCl aquoso, só que a concentração dela é 1 mol por litro. Quando você fala que a concentração é 1 mol por litro, é que a pessoa que preparou a solução, ela colocou lá dentro 1 mol de NaCl por litro. Mas a concentração de íons não é 1 mol por litro. Por quê? Lá dentro, esse 1 mol se separa em Na+, mais Cl-. Cada 1 mol de NaCl vai liberar 1 mol por litro de sódio e 1 mol por litro de cloreto. Então aqui vai acontecer o seguinte, presta atenção nisso, ó. Olha como o problema fica louco. Eu posso falar 4 coisas aqui. Eu posso falar, por exemplo, que a concentração
de NaCl, olha como eu estou escrevendo concentração. Colchete. Tá? Eu posso fazer isso quando eu vou trabalhar com concentração em mol por litro. A gente usa muito isso para calcular constante de equilíbrio, né? Vem o colchetinho, tá? Então, a concentração de sal é 1 mol por litro. A concentração de sódio é igual a de cloro, ou de cloreto, né, que seria o mais correto falar aqui, não cloro, cloreto, que é igual a 1 mol por litro. E eu ainda posso dizer também assim, olha, a concentração de íons é 2 mol por litro. Os íons são as partículas, todas elas que estão dissolvidas. 1 mol por litro do Na+, e 1 mol por litro do Cl-, tá bom? Beleza? Só que, olha o que acontece. Vamos lá? Agora eu vou preparar uma outra solução. Ó. Sulfato de sódio. 1 mol por litro. As duas soluções foram preparadas a 1 mol por litro. Ou seja, a pessoa que preparou pegou 1 mol para cada litro. Só que lá dentro a concentração não é a mesma. Você tem mais partículas na solução de baixo. Porque o que acontece aqui? Na solução de sulfato de sódio, eu vou liberar 2 íons sódio. Percebe que a gente está misturando, a gente está usando os conceitos aprendidos na aula de sal? Dissociação, né? Aprender as carguinhas, montar as equações de dissociação, tá? Mais SO4, 2 menos. Tá. O que acontece? Para cada partícula de sal que quebra, eu libero 2 sódios. Então, se você colocou lá dentro 1 mol de sal, você vai ter que ter lá dentro 2 mols por litro de sódio, 2 mols por litro de sódio e 1 mol por litro de sulfato. Então aqui você tem uma situação totalmente doida também, ó. O que a gente tem, que a gente pode ter de concentração que eu posso expressar? Olha, eu posso falar que a concentração de sal é 1 mol por litro, que é o que você colocou lá dentro. A concentração do sódio, ela é 2 mols por litro. A concentração do sulfato também é 1 mol por litro. E a concentração de íons, 3 mols por litro. Todas essas perguntas ele pode te fazer no exercício. Qual a concentração do sal? Qual a concentração só do sódio? Qual a concentração só do sulfato? Né? Essas diferenças de concentração acontecem toda vez que o sal dissocia numa proporção que não é a proporção de 1 para 1. É a proporção de 1 para 2, 1 para 3, ou 3 para 1, enfim. Tá bom? Tranquilo? Doideira total, né? Ô, gente, uma coisa muito interessante da gente se ater é o seguinte. Toda solução iônica conduz corrente elétrica. Ponto. Tem íon dissolvido, tananã e o escambau. Só que tem um detalhe. Toda solução iônica é eletricamente neutra.
Veja o que acontece. Faz uma conta rápida comigo aqui, ó. O Na+ e o Cl- têm uma carga que se anulam na proporção de 1:1. Então perceba que lá dentro, ó, você tem a mesma quantidade de íon por litro. Estão percebendo isso? Veja que na solução de baixo, eu tenho mais cátion do que ânion. Ó, olha a quantidade de cátion que eu tenho comparada com a quantidade de ânion. Ó. Perceberam? Eu tenho mais cátion do que ânion, porém, a carga do ânion é maior. Então, no final das contas, o que, que você vai perceber? Não interessa quanto sal tenha na água. Claro que você vai ter um monte de íon, tal, mas a solução sempre é eletricamente neutra. Toda solução iônica iônica é eletricamente neutra. Tá? Talvez essa frase ela não faça muito sentido, assim, tipo, não que ela não faça muito sentido, ela faz todo sentido, mas assim, por que eu estou falando isso agora? Porque a gente vai ter que retomar esse conceito em alguns momentos. Tá? Sabe onde a gente vai usar esse conceito? Para explicar por que, que uma ponte salina funciona lá na aula de pilha. Olha só onde a gente vai usar os negócios. Para você sentir o nível de amarração que a gente está com a matéria. Tá? Aquela estrutura que tem dentro da pilha, chamada ponte salina, ela basicamente atua para manter as soluções tanto do cátodo quanto do ânodo eletricamente neutras. Porque dentro da pilha, coisas vão acontecer. E algumas soluções vão ganhar cátions e outras soluções vão perder cátions. E aí a ponte salina vai compensar esse negócio para manter sempre a solução eletricamente neutra. Tá bom? Você nunca conseguirá produzir uma solução eletricamente positiva, porque você teria que tirar cátion lá de dentro. Não tem como fazer isso, tá? Beleza? Perceberam quanta coisa, né? Só para falar de molaridade. Bom, mas falamos o que precisávamos falar. Podemos passar para a próxima concentração? Tirem print também, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tinha na outra concentração. Peraí. Que é 1. Porcentagem. Ave Maria. Porcentagem. O pessoal também dá uma travada, às vezes, com alguns exercícios de porcentagens, que eles são meio chatinhos. Bom, 3. Porcentagem. Gente, a porcentagem, como o próprio nome diz, é a quantidade de soluto que tem em 100 de solvente. Então eu escrevo sempre assim, ó, de maneira bem geral, né, ó. A porcentagem é a quantidade de partes de soluto que estão dissolvidos em 100 partes da solução. Tá? Por que eu estou colocando o termo parte? Porque essa palavra parte, ela pode ser expressa em massa ou em volume. E a daqui também.
massa e volume. Tá? Deixa eu contextualizar algumas coisas para vocês entenderem. Geralmente, eu comecei a aula falando que geralmente o que está dissolvido é sólido, não é? Então, geralmente, a unidade mais comum no soluto é massa. Isso aqui é a mais comum. Por quê? Porque você não tem nada líquido dissolvido. Por exemplo, onde que se usa muito volume no soluto? Quando é álcool dissolvido na água. Quando é álcool dissolvido na água. Então, geralmente, depende muito do estado físico, né? Tá bom? Então, você tem várias porcentagens. Veja, você pode ter uma porcentagem massa-massa. Você pode ter uma porcentagem massa-volume. Você pode ter uma porcentagem volume-volume. São geralmente as que tem. Volume e massa não tem. É mais massa-massa, massa-volume, volume-volume. Então, o que você tem que tomar cuidado? Você vê isso aqui, ó. 10%. 10%. 10% seria 10% em gramas, 10 gramas em 100 gramas, 10 gramas em 100 ml, ou 10 ml em 100 ml. Isso faz uma diferença. É mais importante você prestar atenção na unidade, tá? Então, agora, vamos imaginar que eu escreva assim. É uma solução 10% de... Então, uma solução de ácido clorídrico. Tá? Se é uma solução de ácido clorídrico, 10%, ela pode ser expressa ou em massa-massa ou em massa-volume. Você pode, por exemplo, escrever: são 10 gramas de HCl em 100 gramas de solução, certo? Ou você pode dizer 10 gramas de HCl em 100 ml de solução. Pronto. Você percebe que são coisas diferentes? Agora deixa eu te contar uma coisa. Lembra que eu contei para vocês que eu falei, olha, deixa eu até voltar aqui, eu vou voltar. Por isso que é bom você ter o slide, você não precisa apagar a lousa, porque depois você pode voltar no comentário. Ó, peraí. Aqui, cadê? Lembra desse comentário aqui, ó? Às vezes, para soluções aquosas diluídas, a gente considera que a densidade da solução é igual à da água. Esse é o momento importante. Por quê? Vem cá, vou voltar para outro slide, tá? Vou voltar para outro slide. Isso aqui é uma solução diluída, ó. Isso aqui é uma solução diluída, tá? Ela está tão diluidinha que eu posso dizer, podemos considerar que a densidade da solução é aproximadamente igual à densidade da água. Por que essa aproximação é conveniente? Porque se isso acontece, 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml. Ou seja, nesse caso, a porcentagem massa-massa, ela fica a mesma coisa que a porcentagem massa-volume.
tá bom? Fiquem atentos nos exercícios. Percebeu que a solução é aquosa? Percebeu que ela está diluída? Você já sabe que a porcentagem em massa vai dar igual a massa-volume, porque 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, gente, que o que a gente fala aqui não tem nada de diferente. A gente vai só chamando atenção para alguns pontos, tá? Ela é uma aula que ela não tem informações novas. Você olha para tudo isso e o que a gente fica assim, bom, como é que eu tenho que usar tudo isso nos exercícios, né? Tá bom? Beleza? Fechou? Não vou falar mais muita coisa de porcentagem, não, porque acho que já deu. Podem tirar o print. A quarta é fração molar, né? Deixa eu ver. A quarta é fração molar e depois é ppm. Aqui. Opa, peraí. Calma. Aqui. A fração molar é a mais bobinha, tá, gente? Fração molar. A fração molar é uma concentração, uma forma de você expressar concentração que não tem unidade, né? A gente representa ela por FM, tá? Nas formulinhas de gases, ela aparece com a letra X, tá? Vamos lembrar que o conceito de fração está relacionado com a parte de um todo. Então, dentro dessa ideia, a fração molar, ela pode ser, se você pensar em termos de fórmula, ela é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols do soluto mais o número de mols da solução. Tá? A particularidade aqui da fração molar é que, além dela não ter unidade, né, porque tipo, você está dividindo o número de mols por número de mols, ela é um número que sempre vai ficar entre 0 e 1. Nunca atingindo zero nenhum. Né? Porque a fração ela não pode ser zero, porque senão você não tem mistura. Você não tem nada, você não tem soluto. Né? E a fração 1 também. A fração 1 seria, você só tem soluto, você não tem solvente. Tá? A soma dos dois é que tem que dar 1. A fração do soluto e a fração do solvente. A gente, como eu falei para vocês, é uma coisa que a gente não usa muito. Tá? Dentro desse contexto que a gente está, né, trabalhando na aula de soluções, isso aqui a gente usaria mais para a parte de gases. Né? O que eu tinha chamado a atenção de vocês na aula de gases? Se você pegar isso aqui e multiplicar por 100, você tem o que a gente chama de porcentagem em mols. Em mols. Né? Pega um valor, por exemplo, eu falo assim, olha, a fração molar é 0,3. Multiplica por 100, você tem 30%. Tá? Por isso que eu disse para vocês, a gente acaba transformando a aula numa aula de matemática. É como se você estivesse olhando para um monte de relações. Né? Aquelas relações que vocês chamam de diretamente proporcional, né? Na matemática. Aqui é massa por volume, número de mols por volume. Tá? Beleza? Bom, aí as coisas vão ficando menos importantes, né? As concentrações vão ficando menos importantes. A concentração número 5, eu vou colocar ela aqui, porque aí depois eu deixo o último slide para falar da outra. Pode falar. Diga lá. Pode falar que eu estou de olho aqui. Depois que multiplicar por 100 e virar porcentagem.
Ah. Mas o que você quer fazer com ela? A gente usa ela, na verdade, para calcular, por exemplo, pressão parcial, né? Onde que a gente usa essa fração molar? Não sei se você vai lembrar disso. A gente não usa ela em fórmula nenhuma, na verdade. Ah, dá para usar na lei de Raul também. Dá para Ô, usar Dan, na lei de Raul. Ah. mas então por que eu multiplicaria ela por 100? Porque na parte de gases, a gente gosta de relacionar essa porcentagem com a pressão parcial. Tipo assim, se um gás está. Se você tem uma mistura gasosa, e aí você. Entendeu? Se você falar, se você tem uma mistura com 30% de um gás, então você fala, bom, 30% da pressão é do gás. É para isso mesmo. Eu gosto de falar de multiplicar por 100, porque o aluno às vezes tem uma ideia do que é a coisa, tá? Porque você fala, é fração molar, tá? É diferente de você falar porcentagem em mols. Eu acho que fica mais claro, né? Bom, e aí, para encerrar, o ppm, partes por milhão, tá? Como eu disse para vocês, parte por milhão eu uso em situações em que eu preciso de uma unidade para uma solução que está muito diluída. Muito. Tá? Tipo, 1% é muito, 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 muito grande. Não dá. Porcentagem é uma coisa muito grande para isso. Então a gente usa o parte por milhão. Né? O conceito de parte por milhão, ele lembra de porcentagem. Esse primeiro P é a quantidade de partes de soluto que pode ser massa, pode ser volume, né? Em 1 milhão de partes da solução. Escrevi parts, vocês viram, né? Nossa, nossa. Partes da solução. Tá bom? Por exemplo, eu posso expressar uma porcentagem de ppm, né? Ou uma ppm, perdão. Uma porcentagem. Eu posso expressar uma porcentagem. Geralmente, qual que é a porcentagem bem comum? É a massa-volume. Essa daqui é bastante usada. Por exemplo, onde que a gente usa isso? Material particulado na atmosfera. Na atmosfera. E muitas vezes, concentração de metal pesado em água. Metais pesados na água. Mercúrio, né, em contaminação de água, de rio, tá? Alguns acidentes industriais em que os caras jogam algum tipo de substância ou metal pesado na água. Então, são concentrações desse tipo. Né? Então, o que a gente entende por ppm-mv? ppm-mv. Por exemplo, vamos imaginar que você tem você está lendo um exercício, aí está escrito assim, olha, você tem uma concentração de íons chumbo na água, numa concentração de 10 ppm. 10 ppm. Chumbo na água, 10 ppm. O que eu vou entender com isso? Eu vou entender que eu tenho 10 gramas de chumbo dissolvidos a cada 1 milhão. Agora presta atenção aqui, ó. Você está usando grama, né? Aqui. O volume você vai usar ml. ml. Tá? É grama correspondente com ml. 10 a sexta ml. Tá bom?
Tranquilo? Cada 1000 ml, faz uma conta comigo aqui, ó. Cada 1000 ml são 1 litro. Então, aqui você tem, gente, 1000 litros, ó. 1000 litros. Tá vendo? E se você quiser, você ainda pode pensar que isso é 1 metro cúbico. Tá certo? Então, no final das contas, o que a gente vai percebendo, né? Quando você vai olhando para a unidade. Por isso que eu gosto de olhar para a unidade, porque você vai destrinchando ela. Você acaba de descobrir comigo, gente, vocês acabam de descobrir comigo, que o ppm MV nada mais é do que grama por metro cúbico. Ó, grama por metro cúbico. Tá? Beleza? Isso é o ppm MV. Eu posso trabalhar também com o ppm massa-massa. Vamos fazer um ppm massa-massa? Tira print aí para a gente fazer um ppm massa-massa. Pra vocês descobrirem o que é. Então, ó, você pode guardar o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma anotação aqui, ó. O que é ppm MV? É a mesma coisa que grama por metro cúbico. Ou seja, grama a cada 1000 litros. Tá? Vou trocar aqui o slide. Vou trocar. Vou continuar no item 5, tá? Mas vou trocar. Opa, peraí. Pronto. 5. ppm ainda. Só que agora eu quero um ppm MM. ppm MM. Então vamos lá. Vamos supor que agora eu tenha, sei lá, um outro elemento na água, vai. Um elemento bem medonho. Mercúrio na água. Concentração de mercúrio na água. 50 ppm MM. Só trocou unidade, tá? Só que vocês vão ver que, graças a Deus, se for na água, é maravilha. É só sucesso, né? O que significa dizer, então, 50 ppm MM? Quer dizer que você tem 50 gramas de mercúrio 2 a cada 10 a sexta gramas. Ó, grama, tá? Grama. 10 a sexta gramas de solução. Tá? Como a solução é diluída, eu posso enxergar a mesma coisa que 10 a sexta ml. Mas aqui eu quero só propor uma outra coisa. 10 a sexta gramas é 1 tonelada. Ou seja, quando a concentração é ppm massa-massa, o que significa esse massa-massa? É grama por tonelada. Entenderam? Então, no final das contas, a gente descobre, né, destrinchando as unidades, que o ppm massa-volume é grama por metro cúbico. ppm massa-volume é grama por metro cúbico. O ppm massa-massa é grama por tonelada. Tudo bem? Se você conseguir memorizar isso, porque como é um assunto que a gente não faz muito exercício, geralmente a gente acaba esquecendo. Tá bom? Beleza? Tranquilo, gente? Para a gente encerrar essa apresentação de concentrações, eu queria colocar aqui um adendo, um apêndice, que é a concentração chamada molalidade. Troca o R da concentração número 2, né, que a gente viu, e bota um L. É assim mesmo, tá?
A molalidade, ela costuma ser representada assim, ó, M, só que com Lzinho do lado, para não confundir com mol por litro. Essa concentração, gente, ela no ensino médio, ela só é útil em uma aula do ano inteiro, só para um assunto, quando a gente vai estudar propriedade coligativa, tá? Como eu não sei exatamente quais são os vestibulares que vocês vão prestar, eu acredito que todos vocês vão ficar prestando vários tipos de prova, vai que aparece em alguma prova, né? Por exemplo, os vestibulares como a FUVEST, a Unicamp, os vestibulares da Unesp, o Enem, não chegam a cobrar esse assunto a ponto de exigir a molalidade, tá? Mas eu vou apresentar para vocês por quê? Porque na aula de propriedade coligativa eu vou falar, então tem que meter aqui o louco. Gente, a molalidade, a unidade dela, que eu acho que vai te ajudar ela é mol por quilo. Vamos colocar aqui, ó. Mol por quilograma. Então vamos lá. Como é que vamos tentar definir uma fórmula para molalidade, né? ml é igual a número de mols do soluto sobre... E aqui é que está a parte chata, sabe por quê? Bom, se você olhar na unidade, você vai falar, é massa. É a massa. Só que não é a massa da solução. Não é a massa da solução. Por que não pode ser a massa da solução, gente? Porque já tem uma concentração assim, né? Soluto, solução. Aqui é só solvente. Sem a solução inteira, tá? Então, a unidade, vamos dizer assim, a unidade mais correta para molalidade seria mol por quilograma de solvente. Mol por quilograma de solvente. Tudo bem? Beleza? Eu não vou me estender muito nessa concentração, porque como eu disse para vocês, tá? Citamos, só para eu poder depois ter desculpa de jogar na cara de vocês que eu já tinha falado, né? Falar, ó, vocês que não lembram, eu já falei. Tá bom? Tranquilo? Podemos encerrar, então, a apresentação das nossas concentrações? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A gente vai encerrando aqui a parte de apresentação das fórmulas, tá? Beleza?